No Brasil, há muitas igrejas cristãs, mas poucas têm 1,5 século de história. São 150 anos educando, promovendo ações sociais, transformando vidas com a palavra de Deus. Igreja Presbiteriana, 150 anos evangelizando o Brasil. O reverendo Nelson Gonçalves de Abreu Júnior nos trará uma palavra sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil. Graça e paz, irmãos. Que o Senhor da Igreja, Cristo, o nosso Rei, seja engrandecido e glorificado nesta noite e durante todos os dias da nossa vida, para a glória, honra e louvor do nome dEle. Nesta noite Deus nos trouxe aqui com a finalidade de cultuarmos ao seu santo e sublime nome, reconhecendo a grandeza e a glória do seu ser. O nosso Deus de fato merece que nós lhe ofereçamos honra e adoração por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, seus servos, de maneira particular, e por toda a sua igreja de maneira geral. A Igreja Presbiteriana começou no Conselho Eterno da Trindade, onde o Deus Pai, o Filho e o Espírito decidiram fazer todas as coisas que vieram à existência, sendo uma delas a instituição no tempo e no espaço da nossa igreja. Portanto, aprove a Deus que no século XVI houvesse a Reforma Protestante, que foi um movimento que, dentre outras coisas, trouxe as Sagradas Escrituras às mãos do povo, conduzindo este mesmo povo a entender o seu papel na história como adoradores de Deus. Desse movimento, que em alguns dias completará 491 anos, mais precisamente no dia 31 de outubro, nasceram grandes e importantes vultos que se consagraram pela sua devoção a Deus e pela sua comunhão com as Escrituras Sagradas, pelo seu conhecimento profundo e pelo seu zelo em relação à palavra do nosso Deus. O contexto do qual o presbiterianismo derivou-se foi extraordinário e incontestavelmente dirigido por Deus. O protestantismo começou na Alemanha, sob a liderança de Lutero, e depois surgiu na segunda manifestação desse movimento no cantão de Zurique, e depois foi para Escócia, através do nosso irmão John Knox, que foi um dos grandes vultos também do nosso protestantismo. Para distinguir-se da Reforma Alemã, o nome dado a essa fase é Segunda Reforma, sendo que esta está mais profunda na sua ruptura com a igreja medieval. O retorno às Escrituras Sagradas fez com que os seus adeptos ficassem conhecidos como reformados. E a reforma, inicialmente nesse segundo período, esteve muito mais ligada ao nome de Zwingli, um dos grandes desta época, e depois da sua morte num campo de batalha, ela associou-se ao nome de João Calvino, nascido em 1509 e morto em 1564, nascido na França e morto em Genebra. Portanto, a reforma é um ramo do protestantismo que surgiu na Suíça no século XVI, tendo como líderes Zwingli ou Ulrich Zwingli em Zurique e João Calvino em Genebra. Esse movimento se caracterizou por certas concepções teológicas e formas de organização eclesiásticas que o distinguiram dos outros grupos protestantes, sendo eles os luteranos, os anglicanos e os anabatistas. Fiel ao seu princípio de que as escolas teológicas são berçários de pastores, o reformador Calvino criou a Academia de Genebra em 5 de junho de 1559, contando inicialmente com 600 alunos, aumentando já no primeiro ano o número para 900. Esta academia coube a educação dos protestantes de língua francesa, de fala holandesa, de língua inglesa e alemã. A academia tornou-se a grande e respeitada por toda a Europa, e o grau concedido àqueles alunos que lá estudaram eram considerados nas universidades protestantes espalhados em todos aqueles países. Dentre vários alunos que se destacaram na academia,
Um deles se chamava John Knox, que nasceu em 1515 e que morreu na Escócia em 1572. Este homem, depois que concluiu os seus estudos na Academia de Genebra, voltou para a Escócia e lá adotou o presbiterianismo como forma de governo na igreja escocesa. Os reis ingleses e escoceses preferiam o sistema episcopal, ou seja, uma igreja governada por bispos e arcebispos, o que permitiria maior controle da igreja pelo Estado. No entanto, o sistema presbiteriano, isto é, o governo da igreja por presbíteros eleitos pela comunidade e reunidos em concílios, significava um governo mais democrático e autônomo em relação aos governantes civis. Das ilhas britânicas, Escócia, Inglaterra e Irlanda, o presbiterianismo atravessou mares e foi para os Estados Unidos. E ainda, não se contentando pela graça e bondade de Deus em ter ficado ali, atravessou mais mares e veio para o nosso Brasil, e daqui tem alcançado muitos outros estados e também muitos outros países além daqui. O presbiterianismo chegou ao Brasil por intermédio de Ashbel Green Simonton, que nasceu em 1833 e morreu também precocemente em 1867. Ele nasceu em West Hanover, na Pensilvânia, e estudou no colégio de Nova Jersey, que futuramente se tornaria a Universidade de Princeton, uma das grandes universidades americanas. Ali, quando estudante, ouviu a mensagem de um dos grandes nomes da teologia de Princeton, que se chamava Charles Hodge. E após essa mensagem que ele escutou de um teólogo de linha sistemática de Princeton, aquele jovem rapaz candidatou-se perante a Junta de Missões Estrangeiras, considerando o Brasil como seu campo de preferência para a implantação do trabalho presbiteriano. E ele chegou na nossa pátria, no Rio de Janeiro, no dia 12 de agosto de 1859. E em abril de 1860, ele dirigiu o primeiro culto na nossa língua, no português. Ele foi auxiliado por vários colegas. Ele fundou o primeiro jornal evangélico do país, chamado Imprensa Evangélica, em 1864. Ele criou o primeiro presbitério no Brasil em 1865. Ele organizou o primeiro seminário no Brasil em 1867. O presbiterianismo espalhou-se rapidamente por todos os lugares do nosso imenso país. Este é um breve relato do surgimento da nossa história como presbiterianos, que nasceu na vontade suprema do nosso Senhor e Deus, e que foi implantada no tempo e na história, por meio dos movimentos que se seguiram e dos homens que Deus usou para isso, costurando através das gerações até a nossa, uma história de compromisso, de amor, de reverência ao Deus das Escrituras, que nos salvou por intermédio da obra redentora de Cristo, seu Filho amado e nosso irmão. Portanto, honras, louvores e ações de graça sejam dadas ao Senhor, mantenedor e cabeça da igreja, nestes 150 anos de triunfo do protestantismo histórico na nossa pátria. Que a união, a fraternidade, a solidariedade, o amor e o compromisso com Cristo sejam demonstrados por meio dos laços do Cordeiro, que deve ser o nosso inalterável fundamento. A Deus toda a glória e ações de graça. E nunca nos esqueçamos de dizer Ebenezer, porque até aqui e daqui em diante, sempre o Senhor estará nos abençoando. Deus abençoe aos irmãos, em nome de Jesus.